Nesse vídeo eu vou te explicar como funciona esse método que os cientistas estão estudando, estão descobrindo para atrasar a chegada da menopausa. A medicina ela está estudando formas de atrasar, de retardar a chegada da menopausa, sendo que essas mulheres sentem muitos sintomas nessa fase, né? E o seu bem-estar ele é comprometido. Então esse estudo ele é uma técnica usada para restaurar, né, restabelecer a fertilidade da mulher. De qualquer mulher, daquelas mulheres que passaram por processo, né, pelo tratamento de quimioterapia, radioterapia, que tiveram falência ovariana. Mas afinal, como é essa técnica? Como que ela funciona? Funciona da seguinte forma. A mulher, quando ela é nova, ela tem a possibilidade de congelar, né, um pedaço do seu ovário, do tecido ovariano. E aí, quando chega esse evento, ou seja, por uma quimioterapia ou por algum outro evento que acarretou a falência ovariana, com esse tecido ovariano congelado, é possível reimplantá-lo, né? Ir implantando ele para que esse tecido ovariano no nosso corpo volte a produzir hormônios. Esse estudo ele é recente, ele foi publicado agora em janeiro de 2024 pelo Jornal Americano de Obstetrícia e Ginecologia. Então, o objetivo desse estudo foi determinar a viabilidade da criopreservação do tecido ovariano para prolongar a vida reprodutiva da mulher e retardar a menopausa por autotransplante próximo à menopausa. O que é criopreservação? Criopreservação é um método de congelamento de tecido biológico, células, material, né, de alguma parte do nosso corpo, para que futuramente seja feito um implante no nosso corpo novamente. Então, eu vou te dar aqui alguns exemplos de como esse estudo funcionou. Esse estudo ele preveu duas situações. Uma que é através do transplante único, ou seja, esse material que foi guardado, congelado, ele foi transplantado nessa mulher uma única vez, ou em outro caso, esse material ele foi transplantado aos poucos, ou em 3 etapas ou em 6 etapas. Então vamos lá. Digamos que essa mulher aos 25 anos guardou 25% do seu tecido ovariano, congelou esse tecido ovariano. Digamos que, né, por algum evento, seja de uma quimioterapia ou alguma falência ovariana por algum outro motivo, com essa falência ovariana, ela descongelou esse tecido ovariano e fez uma implantação única, né, de uma vez só. Digamos que nessa implantação, 40% desses folículos sobreviveram e voltaram a funcionar nessa mulher. A chegada da menopausa, ela se estenderia nessa mulher que teve um transplante único e 40% de sucesso nos folículos, né, de sobrevivência desses folículos, ela terá uma menopausa atrasada em 11 anos e 8 meses. Então, vou dar um exemplo prático. Digamos que essa mulher, aos 30 anos, por algum motivo, ela teve falência ovariana e ela fez esse implante, essa implantação, e 40% desses folículos sobreviveram, estão funcionantes, ok. Então, a mulher, aos 30 anos, fez o transplante, a menopausa dela retardaria, só chegaria ali com 11 anos e 8 meses para frente, ou seja, aos 41 anos e 8 meses de idade, é que ela teria uma falência ovariana e uma chegada da menopausa. Agora, se essa mesma mulher, com 30 anos de idade, fizesse o mesmo procedimento, transplante único, mas 80% dos folículos foram de sucesso, esse tempo, essa chegada da menopausa seria mais atrasada ainda. Então, essa menopausa demoraria 15 anos e meio para chegar. Ou seja, essa mulher, ela entraria na menopausa, ela teve falência aos 30, teve transplante aos 30, mas a menopausa dela chegaria aos 45 anos e 5 meses de idade. Um bom tempo, né? Se a gente pensar que com a falência ovariana aos 30 anos de idade, olha o quanto de tempo que ela estaria com o corpo, né, sofrendo sem hormônios, acarretando uma série de sintomas, uma série de sinais, uma série de doenças, né? Então, essa menopausa teria esse retardamento de 15 anos. Só que aí, esses cientistas analisaram
que se fosse feito esse mesmo transplante nessa mesma mulher de 30 anos, só que esse transplante fosse feito em 3 etapas, transplantado um pouquinho a cada uma dessas etapas, esse prazo, essa chegada da menopausa, ela se adiaria muito mais. Então vamos lá. Digamos que essa mulher aos 30 anos fez esse implante em 3 etapas. A menopausa dela chegaria após 23 anos. Ou seja, se ela tinha 30 anos, a menopausa dela chegaria aos 53 anos. Mas se essa mesma mulher fizesse esse transplante, isso que eu estou falando é com 40% de sobrevivência desses folículos. 40% só de sucesso desse transplante, tá? Depois eu vou falar se a mulher tiver 80% de sucesso no transplante. Então vamos lá. Então, se essa mulher aos 30 anos fizer esse transplante, né, desse tecido ovariano em 3 etapas, a menopausa dela só vai chegar aos 53 anos. Maravilha, né? Mas se ela fizer, ao invés de 3 etapas, fizer 6 procedimentos, a menopausa dela chegaria 31 anos para frente, ou seja, essa mulher que fez aos 30, a menopausa dela só chegaria aos 61 anos. Isso com 40% de sucesso desses folículos ovarianos. Agora, se o sucesso for maior ainda desses transplantes, se essa mesma mulher fizer o transplante e der 80% de sucesso, a menopausa dela vai atrasar mais ainda. A menopausa dela atrasaria 47 anos, ou seja, a mulher fez o transplante aos 30 anos de idade, a menopausa dela vai chegar aos 77 anos de idade. Aí você deve estar pensando, né? Meu Deus, que sonho entrar na menopausa lá na frente, aos 70 anos para cima. À primeira vista parece tentador, né? Essa possibilidade de congelar um pedaço desse tecido ovariano e implantá-lo lá na frente. Alguns médicos deram a sua opinião sobre esse estudo. Teve um que disse o seguinte: poderia ser uma alternativa para uma mulher fazer um estímulo para uma FIV, uma fertilização in vitro. É uma opção, mas para manter o corpo produzindo hormônios, aí é mais complexo. Um outro médico disse o seguinte: um dos riscos é diminuir a reserva ovariana significativamente naquela mulher que guardou um pedaço do ovário aos 25 anos, já que a mulher não vai mais ter um pedaço desse ovário. Então quer dizer que será que lá aos 25 anos, quando ela retirou um pedaço desse ovário, será que o ovário dela já não estaria produzindo menos hormônios desde os 25? Será que não teria esse comprometimento? É uma coisa a se pensar, né? E uma outra questão que um outro médico levantou foi a seguinte: será que seria ético mudar o curso natural do corpo do humano, como ele foi criado, né? E adiar eternamente a menopausa? Minha humilde opinião, nós precisamos primeiramente de mais estudos para avaliar essa situação. Porque veja bem, prolongando essa função ovariana, esse ovário trabalhando por mais tempo, será que não estaríamos aí correndo um risco, de repente, de um tumor no ovário, de um câncer? Deixo aqui essa reflexão para você. Analisa, dê sua opinião, coloque aqui nos comentários o que você acha sobre esse estudo de criopreservação do material tecidual dos nossos ovários, para prolongar, adiar a chegada da menopausa em tanto tempo assim, né? Então, deixa aqui sua opinião e diz o que você acha sobre esse estudo, se você concorda, se você discorda, qual é a sua opinião.